Hoje eu quero te falar sobre uma dor que quase ninguém admite em voz alta. Uma dor que muitas vezes vem acompanhada de culpa, de vergonha e de silêncio. A dor que eu me refiro é a dor de um pai ou de uma mãe que ama profundamente um filho, mas que também sente raiva dele. Recentemente eu ouvi sobre uma situação como essa que me fez refletir muito sobre uma história de um pai que falava sobre o filho, que esse tinha sido preso por algo que ele não deveria ter feito. Enquanto esse sujeito falava, era possível perceber algo que era muito interessante. Ele estava com raiva do filho, muita raiva, mas também estava sofrendo, e sofrendo bastante. A questão é que ele não conseguia admitir as duas coisas ao mesmo tempo. Parecia que ele precisava escolher: ou amava o filho, ou ficava com raiva dele. Mas a vida emocional humana raramente funciona dessa forma. Na verdade, uma das experiências mais dolorosas da parentalidade é justamente descobrir que podemos amar profundamente alguém e, ao mesmo tempo, sentir decepção, revolta e até ressentimento por aquilo que essa pessoa fez. Existe uma fantasia muito difundida que o amor parental é puro, incondicional e imune a muitos conflitos. Mas quem é pai ou mãe sabe que não é bem assim. O amor existe, ele está ali presente no coração, mas ele convive com muitas outras emoções. Quando um filho é preso, por exemplo, entra para o crime, se envolve com drogas ou toma caminho que os pais consideram destrutivos, não é apenas o filho que sofre as consequências. A família inteira é atingida. E uma das primeiras emoções que costuma aparecer é a raiva. Raiva por tudo que já foi feito por aquela pessoa. Raiva pelas oportunidades desperdiçadas, raiva pelas mentiras, raiva pelo sofrimento causado, raiva pelo medo constante, raiva porque aquele filho parece ter jogado fora tudo aquilo que recebeu. Muitos pais sentem vergonha de admitir essa raiva, mas ela existe e ela merece ser compreendida. Porque muitas vezes a raiva não é o oposto do amor, ela é uma expressão do amor ferido. Nós não sentimos essa intensidade diante de qualquer outra pessoa. Nós só vamos sentir isso por quem a gente realmente se importa. Sentimos porque fizemos já em algum momento um investimento emocional sobre essa pessoa. Sentimos porque sonhamos algo por aquela pessoa. E quando os sonhos se quebram, a dor costuma aparecer vestida de raiva. Mas existe outra emoção que também costuma ainda ser mais silenciosa: a vergonha. A vergonha, talvez, seja uma das emoções mais devastadoras nesses casos. Porque ela não fica ali restrita ao comportamento do filho. Ela invade a identidade dos pais. Muitos começam a se perguntar: aonde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? Será que a culpa é minha? Será que as pessoas vão achar que eu falhei como pai ou como mãe? E aos poucos, a prisão do filho, a contravenção, ela se transforma numa prisão emocional para toda a família. Os pais passam a evitar encontros, evitam conversas, evitam explicar o que aconteceu, vira um assunto proibido. Evitam até pedir ajuda, porque sentem que estão sendo julgados. Como se o comportamento do filho fosse um retrato da competência deles como pais. Mas essa é uma armadilha muito cruel. Os pais influenciam, os pais educam, os pais até orientam, mas os pais não têm controle sobre o destino dos filhos. Existe uma diferença muito importante entre responsabilidade e controle. Tu pode ter sido um excelente pai, uma excelente mãe, e ainda assim ver teu filho fazendo escolhas destrutivas. E aceitar, olhar para isso, é muito doloroso. Porque significa abrir mão da ilusão de que o amor é suficiente para proteger alguém de todos os erros. Talvez essa seja uma das maiores dores da parentalidade. Descobrir que amar não garante resultados. Amar não garante proteção absoluta. Amar não impede escolhas equivocadas. Muitas vezes aqui no consultório, durante o atendimento, eu percebo que os pais ficam presos entre esses dois extremos. De um lado a punição, do outro lado o acolhimento. E eles acreditam que precisam escolher entre uns deles, entende? Mas a realidade é que não precisa.
É possível acolher sem passar a mão na cabeça. É possível amar sem aprovar o comportamento que não tem justificativa. E é possível estar presente sem justificar esse mesmo comportamento errôneo. É possível manter limites sem abandonar. Talvez uma das frases mais difíceis para alguns pais esteja como algo de que eu amo meu filho, mas não concordo com o que ele faz. Porque essa frase exige uma maturidade emocional. Ela exige separar a pessoa do comportamento, separar o vínculo da escolha, separar o amor do julgamento moral. Isso não é uma coisa simples de fazer, principalmente quando o sofrimento é grande. Muitos pais carregam outra dor silenciosa, o luto. Mas não é o luto pela morte desse filho. É o luto da morte do filho imaginado. Existe um filho real e existe o filho sonhado. O filho que se formaria, o filho que construiria uma família, o filho que seguiria determinado caminho idealizado por eu ou pela mãe. Quando ocorre uma ruptura muito grande entre essas expectativas e a realidade, surge um luto muito profundo. É o luto por uma história que não chegou a acontecer. E muitas vezes os pais nem percebem que estão vivendo esse processo. Apenas acolhem e sentem a própria tristeza, a raiva, o desânimo, a vergonha, mas por trás disso existe um luto. Um luto pela perda de um futuro imaginado, de um sujeito idealizado. E talvez por isso seja tão importante falar sobre acolhimento. Porque quando uma família é tomada pela vergonha, a tendência é o afastamento. E quando esse afastamento acontece, todos perdem. O filho perde, os pais vão perder, o relacionamento entre vocês vai perder, a vergonha acaba isolando, e o acolhimento, gente, o acolhimento aproxima. E acolher não significa concordar, significa reconhecer a humanidade do outro, mesmo quando ele falha. Todos nós queremos ser vistos como seres humanos quando erramos. E, curiosamente, é justamente nos momentos de maior erro que essa humanidade costuma ser retirada, que não aparece. Então, essa é a reflexão que eu quero deixar especialmente hoje para os pais e para as mães que talvez estejam aí passando por situações parecidas. Talvez tu esteja com essa raiva, talvez tu esteja aí decepcionado ou decepcionada, talvez tu esteja exausto ou exausta, talvez o sentimento mais presente é a vergonha, mas nenhuma dessas emoções apaga o amor que existe. E o contrário, esse amor não vai apagar os sentimentos ruins. O amor que tu sente não apaga a gravidade do que aconteceu. E as duas coisas podem coexistir. Tu pode amar e estar ferido ao mesmo tempo. Tu pode amar e se sentir revoltado. Tu pode amar e não concordar. Tu pode amar e estabelecer alguns limites daqui para frente. Na verdade, essa talvez seja uma das expressões mais maduras do amor. Reconhecer a realidade sem abandonar o vínculo. Porque, às vezes, a recuperação de uma pessoa começa justamente quando ela encontra alguém capaz de enxergar mais do que o erro que cometeu. E para muitos filhos, essa pessoa continua sendo o pai ou a mãe. Se tu assistiu até aqui, eu gostaria de agradecer a tua assistência, te deixar essa reflexão aqui para pensarmos, né? Te convido a curtir esse vídeo, te inscrever no canal. O YouTube deixa outros 2 vídeos aqui para quem quiser seguir na audiência, e eu te convido para o nosso próximo. Até lá!